Agora nós vamos aprender na prática como podemos utilizar, né, algumas possibilidades com a ventosoterapia para dor de cabeça, cefaleia. Lembrando que é importante a gente tratar a causa. Aqui eu vou estar mostrando para você um direcionamento de forma geral, tá? Então, primeiramente, nós vamos utilizar pontos analgésicos, que são pontos analgésicos gerais, sistêmicos, como por exemplo o ponto G4, o ponto E36, o ponto E40 e o ponto BP6. Esse é o primeira combinação que a gente vai utilizar com o paciente em decúbito dorsal, ou seja, a minha paciente está deitada na maca, com as costas voltadas para baixo, a barriga para cima, e assim eu vou conseguir atingir esses pontos. Nesse primeiro momento a gente vai fazer dessa forma. Primeiro ponto que a gente pode utilizar é o ponto G4, que fica na mão da paciente, tá? Para esse ponto, eu indico a gente utilizar a ventosa de silicone. A ventosa de acrílico vai dar para você aplicar sim nesse ponto, tá? Vou mostrar aqui para você. A gente consegue com um tamanho menor, claro, adequado à anatomia da paciente, localizar o ponto e aplicar. Só que às vezes a ventosa de acrílico ela solta, tá? Existe uma dificuldade a gente fixar a ventosa de acrílico nesse ponto, até porque é uma região bem pequena. E mesmo que eu utilize a ventosa de acrílico menor, pode ser que fique soltando. Uma das possibilidades é a gente passar um meio lubrificante, se você só tem a ventosa de acrílico, e tentar novamente, porque o óleo ele vai facilitar a entrada do tecido para dentro da ventosa e isso pode favorecer a fixação. Mas pode ocorrer de ainda assim a ventosa ficar soltando. Se você só tem a ventosa de acrílico, a opção é, sempre que a ventosa soltar, você vai lá e reaplica novamente. E assim você vai, durante o tempo de estímulo, aplicando sempre que a ventosa soltar. Outra opção eficiente, que sinceramente é a que eu mais gosto de utilizar, é utilizar essa ventosa de silicone aqui para esses pontos que realmente são difíceis da ventosa fixar. Porque a ventosa de silicone tem uma película aqui no interior dela que ajuda na fixação. Então, para esse ponto G4, eu gosto muito de utilizar esse tipo de ventosa aqui, que é a ventosa de silicone, tá? Então, eu vou localizar o ponto e vou aplicar diretamente nesse ponto. Para favorecer a aderência e a aplicação, eu posso até, inclusive, abrir um pouco aqui os dedos da minha paciente, né? O primeiro e o segundo dedo, primeiro e segundo metacarpo, e eu vou, ó, aplicar a minha ventosa de silicone. Nesse caso aqui eu estou aplicando com a pressão leve, mas eu posso utilizar também uma pressão moderada, assim a minha ventosa ela vai conseguir fixar melhor nesse ponto, tá? Em seguida eu vou passar para os pontos analgésicos que ficam nos membros inferiores. Então o primeiro ponto E36. O ponto E36 é o ponto canja de galinha, né? Um excelente ponto para analgesia. Para localizar ele, ó, eu vou colocar a palma da minha mão em cima do joelho, da patela, e eu vou baixar os meus dedos. Abaixo do meu dedo anelar, ó, com os meus dedos abertos aqui, onde o meu dedo fica bem em cima da tíbia, eu vou ter o ponto E36, bem aqui, tá? Lembra sempre de procurar adequar a ventosa, o tamanho da ventosa para a região, para que você realmente tenha uma aplicação favorável. Então, eu vou aplicar aqui nesse ponto, vou colocar uma pressão leve, de leve a moderada. Vou aplicar sempre de forma bilateral, tá? De forma bilateral. Apliquei no E36. Próximo ponto, E40. Na meia distância entre o joelho e o tornozelo, a 2 dedos lateral, a face anterior da tíbia, eu vou aplicar aqui o ponto E40. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Uma pressão completa, eu tenho uma pressão leve nesse caso. E o terceiro ponto aqui do membro inferior, eu vou utilizar 3 dedos do maléolo medial, que é esse maléolo interno. Eu tenho o ponto BP6. Eu vou aplicar também de forma bilateral. Então, deixa eu colocar aqui, ó, E40, show. E aqui, a 3 dedos, eu tenho o ponto BP6 ou BA6, né, ó. 3 dedinhos, que é o ponto da mulher. Feito isso, eu vou deixar aqui de acordo, o tempo vai de acordo com o paciente, tá? Se eu tenho realmente uma dor aguda, o paciente tem características de excesso, vou deixar um pouco mais de tempo, de 6 a 8 minutos é tempo suficiente. Lembrando que eu vou estar sempre atenta a essa aplicação. Ah, meu paciente já é um paciente que tem mais características de deficiência, apesar da dor aguda de cabeça, né, apesar de eu querer sedar a dor, eu não vou exagerar no tempo, eu vou utilizar um tempo aí de 5 minutos, tá? Num paciente que tem características de deficiência. 5 minutos é um tempo
ótimo para a questão de dor de cabeça. Coloquei as minhas ventosas nessa combinação, eu venho agora para a região frontal. É importante que eu trabalhe essa região aqui, principalmente os pontos Intang e Taiyang, porque são pontos que realmente vão diminuir essa tensão nessa região de cabeça, principalmente se a dor de cabeça estiver relacionada a essa região frontal, né? O paciente refere dor de cabeça frontal. Então eu venho agora para a face. Na face eu posso tanto me posicionar aqui na lateral da maca, como eu posso me posicionar na cabeceira da maca também, tá? Para que eu consiga fazer esse estímulo. Na face, eu indico que você não utilize ventosas de forma fixa. Então, é muito importante que você utilize movimentos sempre. Por quê? Porque se eu deixo a ventosa fixa na face, eu posso ali ocasionar uma equimose, ou seja, uma marca, né, no rosto do paciente. Isso não é interessante. Principalmente se houver dor de cabeça, porque vai existir uma congestão, uma tensão nessa região. Então, vamos utilizar ventosas de forma móvel, tá? Dinâmica, para que a gente tenha sucesso com essa aplicação e não cause essas marcas e não deixe o paciente ali marcado, principalmente no rosto, né? Então vamos lá, para isso ó, eu vou utilizar um meio lubrificante. Para o rosto eu sempre indico, primeiro que o meio lubrificante eu sempre indico que seja neutro, mas para o rosto principalmente, existem alguns óleos vegetais como por exemplo o óleo de rosa mosqueta, que é excelente para esse tipo de questão, para essa aplicação na face, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de óleo na minha mão, pouquinho mesmo, tá? Vou pedir licença aqui para minha paciente, vou espalhar um pouco pela sua face. Nessa região aqui, ó, dos seios paranasais e também na região frontal. Não precisa melecar muito a paciente de óleo não, tá? Em seguida eu vou limpar as minhas mãos, lembra? Sempre que eu utilizo um óleo, eu venho antes de manipular a minha ventosa e tiro o excesso do óleo da minha mão, para essa ventosa não ficar escorregando. Para a região da face, eu indico trabalhar com a ventosa de silicone facial. Ela é própria para isso. A sucção dela é mais leve, então a gente vai conseguir trabalhar de forma mais eficiente, tá? Então, ó, eu venho aqui na face da minha paciente, no ponto que tem entre as sobrancelhas, é um ponto conhecido como terceiro olho, é o ponto Intang. Esse ponto é excelente para dor de cabeça, também para insônia, para acalmar a mente. Então eu venho nesse ponto, eu posso fazer movimentos em flash, ó, estimulando esse ponto, e posso fazer o deslizamento nessa região frontal. Para deslizar na face, ó, eu posso utilizar o meu dedinho como um guia, sustentando a pele. Então eu coloco aqui, seguro aqui e vou devagarzinho, fazendo deslizamento para um lado, para o outro. Liberando essa tensão na face. Posso fazer o flash também por toda a região frontal, estimula aqui, ó, na lateral, na região aqui das têmporas, esse pontinho que é o ponto Taiyang. Também é ótimo para eliminar essa tensão e essa dor de cabeça, tá? Se essa dor de cabeça estiver relacionada a uma sinusite, eu também posso trabalhar aqui na região dos seios paranasais, liberando esse tensionamento aqui também, tá? Às vezes a dor de cabeça está relacionada a uma tensão temporomandibular. Eu também posso fazer deslizamentos, liberando toda essa região, tá? Ó. Segura aqui, liberando essa região da face. Roma, eu não tenho ainda a ventosa de silicone, eu posso fazer com a de acrílico? Pode, só que você vai ter que ter um pouco mais de cuidado, tá? Eu vou soltar aqui, ó. Já deu um tempo aqui. Eu vou soltar. Fica sempre atenta a isso, tá? É um olho no peixe e um olho no gato. Fica atenta aqui para que você não deixe tempo demais ou para que você acabe não percebendo reações nessa região onde está sendo aplicada, tá bom? Então eu venho para cá. Vou mostrar para você com a ventosa de acrílico como que a gente pode fazer, tá? Então, ó, ventosa de acrílico eu só vou ter cuidado com a questão da pressão. Eu vou utilizar uma pressão menor do que leve, principalmente porque o diâmetro dessa ventosa vai ser menor. Então eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Coloquei aqui, fiz uma pressão mais leve, ó, e vou deslizar.
ou eu vou fazer o flash, ó. Com muito cuidado, deixa eu ver se vai dar pra você ver aí. Eu vou fazendo o flash nessa região. Atenta aqui, ó, pra minha pistola. Atenta aqui pra minha pistola. Ó, a pressão com o flash vai ser uma pressão menor que leve pra fazer esse flash, tá, ó? Então, deixa eu ver se a gente consegue mostrar bem direitinho aqui pra você. E a gente vai fazendo esses estímulos em flash com a ventosa de acrílico. Em toda essa região frontal. Posso fazer também um deslizamento, ó, pressão menor que leve, deslizo. Faço a pressão com a própria pistola acoplada na ventosa, tá, ó? Deslizo. E aqui, mais uma vez, eu vou mostrar pra você o flash. Tá vendo que eu não puxo completo, tá? Eu puxo só até a metade aqui e já solto a ventosa aqui na pele. Aqui eu posso fazer por toda a região frontal, com essa ventosa de acrílico, desculpa. Show de bola. Liberei essa região frontal. Vou soltar aqui minha ventosa de silicone. Eu agora vou pedir para minha paciente virar, porque eu vou trabalhar na região posterior. Vamos lá, deixa eu virar ela aqui. Isso, vou tirar o travesseiro. Essa minha maca tem o apoio da cabeça, tá? Então eu vou pedir para ela colocar aqui. Entenda o seguinte. A dor de cabeça, na maioria das vezes, ela vai ser tensional. E a tensão, ela vai ser proveniente ou dos músculos faciais, né? Por causa desses músculos, como por exemplo o masseter e outros músculos faciais, pela tensão na articulação temporomandibular, ou pelos músculos do pescoço e trapézio. O trapézio é um dos principais vilões, né? Essa tensão nessa região causada pelo estresse, por exemplo, vai acabar ocasionando essa dor de cabeça. Então, para dor de cabeça, a gente sempre trabalha, tá? Nessa região, deixa eu soltar aqui o biquíni dela, nessa região de trapézio. Principal ponto para a gente trabalhar aqui é o ponto VB21. O ponto VB21, ele relaxa toda essa cadeia de trapézio. Então, eu vou na base do pescoço e no ombro, a meia distância, eu tenho o ponto VB21. Eu vou avaliar minha paciente, claro, na palpação, e vou detectar os pontos gatilhos, vou aplicar nesses pontos gatilhos. No ponto VB21, eu sempre gosto de aplicar com o pino, tá? Porque ele vai fazer um ponto mais específico. Ele vai fazer, desculpa, um estímulo mais específico no ponto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no ponto VB21. Vou colocar de forma bilateral. Coloquei outro pinhozinho aqui. Deixa eu encaixar aqui direitinho. Peraí. Show. Coloco de forma bilateral. E eu posso utilizar as ventosas aqui na região dorsal de várias formas, tá? Eu posso começar aqui pelo centro da coluna, que eu gosto bastante de aplicar. Nesse ponto VG14, esse é um ponto principal para sedar essa questão de acúmulos na cabeça e também nessa região de trapézio. Então, eu vou colocar a ventosa, vou fazer uma pressão leve. Deixa eu pegar outra pistola aqui, outra ventosa, que essa daqui tá escapando um pouquinho. Para eu mostrar para você, agora vai. Dei um espacinho. Aqui eu posso colocar 3 ventosas. Em seguida, eu coloco 2 na lateral, ó. E mais 2. Dessa forma, eu tô trabalhando aqui a região do trapézio, tá? Aqui eu coloquei ventosas fixas, eu posso colocar dessa forma. Ou eu posso colocar assim também, ó. Posso soltar aqui. Posso estimular os pontos de ID. Oi.
Os pontos de ED, lembra, são os pontos paravertebrais, tá? Então, ao invés de colocar no centro da coluna, eu vou colocar aqui um pouquinho de lado, desde a base aqui do meu trapézio, no meu pescoço. Vou colocar 3 ventosas. Se preocupando sempre em trabalhar de forma bilateral, tá? Aqui. E aqui. Posso ir além, aplicar ao longo de toda a coluna. Aplicar ao longo de toda a coluna. Posso me deter só essa região superior e aí eu posso vir aqui na lateral também. Roma, como saber se eu vou utilizar mais ventosas ou menos ventosas? Depende do paciente, tá? Sempre observa o paciente, aquele paciente que realmente é um paciente que tem características de deficiência, a gente evita utilizar tantas ventosas. Essa ventosa aqui tá soltando. Não tem problema. Vou usar outro tipo aqui. Só para que a gente possa ver. Tranquilo? Então, aqui, nessa região superior, existem várias formas de aplicar. Vai de acordo com o tensionamento do paciente, os pontos gatilhos que você vai achar, e aí você pode trabalhar de forma bem dinâmica. Mas é importante que a gente sempre, na dor de cabeça, trabalhe essa região. Porque a maioria da dor de cabeça, né, a maior causa da dor de cabeça realmente é a tensão. Quando você relaxa essa musculatura de trapézio, naturalmente, você está trabalhando essa questão da eliminação da dor de cabeça. Então, assim, essas são as opções para a gente trabalhar a dor de cabeça, tá? Utilizar os pontos analgésicos principais, que são os pontos IG4, E36, E40, VP6. Trabalhar essa região frontal do paciente, principalmente explorando os pontos em Tang e Taiyang. E trabalhar essa região de trapézio posterior, utilizando os pontos VB21 e o ponto VG14, também outros pontos ali da região de trapézio, localizando os pontos gatilhos e trabalhando também de forma direcionada, personalizada. É assim que a gente trabalha a questão da cefaleia no nosso paciente.